Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero neste vídeo fazer uma reflexão sobre a Páscoa. Nós estamos a 2 dias desta festa que é considerada uma festa cristã, é comemorada em todo o mundo e as pessoas então se presenteiam com chocolates, com ovos de Páscoa, as crianças ficam animadas e assim todos os anos nós comemoramos esta festa, né? Outros segmentos cristãos fazem, eu não entendo muito bem, mas procissões e enfeitam solos, ruas, não sei se ainda tem essas tradições, mas eu quero falar do ponto de vista bíblico, de onde vem essa festa e qual o verdadeiro significado que ela tem para todos os cristãos. E antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a sua reflexão, se você tem pensado na sua vida após a morte. Você tem parado para se preocupar o que vai ser da sua vida depois que você morrer? Então, para você pensar, tá? Você pode falar assim, o que isso tem a ver com a Páscoa? Então vamos compreender o que isso tem a ver com a Páscoa. Meus queridos, eu quero agradecer, você está vendo este vídeo, eu quero pedir para você que você possa curtir, compartilhar, semear a palavra de Deus para aqueles que talvez precisam ouvir esta palavra, não conhecem ou não entendem ainda o verdadeiro significado da Páscoa. Compartilhe, semeie no reino de Deus, que você fazendo isso você vai estar ajudando e abençoando a minha vida e este modesto canal. O YouTube às vezes ele não recomenda muito um canal pequeno, alguém que não faz tantos vídeos. Eu não faço vídeo todos os dias, talvez um por semana, às vezes até um pouco mais, mas então às vezes o nosso vídeo não tem muita divulgação e muito acesso. Então cada vez que você compartilhar, você vai estar nos ajudando. Falei demais? Obrigada. Deus abençoe cada um. Bom, pensou na minha pergunta, na reflexão que eu fiz? Então, vou começar falando da onde começou esta festa, esta comemoração sobre a Páscoa, né? E eu tenho que falar então do povo hebreu, que se encontrava escravo no Egito, né? Eles não foram para lá escravos, eles foram em um outro contexto, porém se passaram 400 anos, então eles se viram naquele lugar como escravos, escravizados, sofrendo muito, sofrendo açoites, sem direitos, não é? Amassando o barro para as construções dos egípcios. E quando eles já estavam num momento em que eles já não suportavam mais as suas cargas, né? A Bíblia fala que o Senhor ouviu o gemido do povo e então lembrou-se deles. E aí vocês conhecem também a história, que Deus então no meio deles levantou um legislador, que é Moisés, que na verdade na época era um príncipe dos egípcios, né? Mas porém vocês conhecem toda a história, como ele foi parar no palácio, como ele era um príncipe, porém Deus tinha os seus propósitos, e aí então Deus constituiu Moisés para esta grandiosíssima missão de libertar o povo desta escravidão. Então eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas você conhece a história. E conforme as instruções do Senhor, antes da partida deles do Egito, né, depois de vários acontecimentos, muitas coisas que Deus se manifestou lá, com sua glória, com seu poder e majestade. Então, na noite antes do povo sair, Deus deu instruções para que eles matassem, cada família matasse um cordeiro, conforme o tamanho da sua família, e eles comessem então aquele cordeiro, reunidos todos eles lá, e eles passassem então o sangue deste cordeiro que foi morto nos umbrais das suas portas,
e comessem todos juntos ali, celebrando que Deus os estava libertando. E realmente aquele sangue foi que o anjo passou da morte, né, que trouxe a morte no Egito e salvou todos eles ali de morrerem, ok? Então, lá em Êxodo 12, toda essa história, né, está no capítulo 12 de Gênesis, e no versículo 50 diz assim: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado. Talvez eles não entendessem muito tudo que Deus estava requerendo deles ali, mesmo no deserto eles iam passar e aprender muitas coisas que eles ainda não conheciam por causa desses 400 anos que ficaram neste país, em outra cultura, que adorava outros deuses. Eles perderam a referência, então Deus estava tratando com eles nessa questão. Então a palavra Páscoa, ela deriva do hebraico passar ou pessá, que significa passagem, ou seja, libertação do povo israelita da escravidão no Egito. Então, portanto, a Páscoa era e é ainda celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Então, para eles é uma festa importantíssima e para nós também. Então, como nós sabemos, vamos esquecer do coelhinho da Páscoa e vamos ganhar chocolates, eu quero ganhar, mas vamos esquecer dos coelhos, porque eles nada representam nesta festa. Voltando sobre a maneira como nós cristãos comemoramos a Páscoa, então, o que nós temos a ver então agora com a nação judaica, hebraica, com o povo de Israel e com a Páscoa, que foi a libertação deles da escravidão? Jesus, ele era judeu e ele também comemorava esta festa todos os anos, né, conforme a tradição, conforme tudo que Deus estabeleceu na lei. Jesus também comemorava a Páscoa. Porém, ele era o Filho de Deus, né, que foi enviado do céu e vindo com a missão também de libertar todas as pessoas, inclusive o seu povo, da escravidão. Porém, agora de uma forma espiritual, uma forma completa e total, né? Não só a escravidão dos males físicos, do pecado, porém uma escravidão espiritual. E na semana que seu povo, né, comemorava a Páscoa, este mesmo povo, né, que estava ali comemorando esta libertação, eles não viam Jesus como Filho de Deus, eles não o reconheceram como Filho de Deus, seus corações endurecidos não conseguiram enxergar que aquela pessoa cheia de amor, porém simples, mas que trazia verdades muito profundas para eles não reconheceram Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, eles determinaram a sua crucificação. Então, na verdade, Jesus, ele foi crucificado exatamente nos dias em que eles estavam nesta festa que é importante para eles até os dias de hoje. Jesus então foi crucificado. Provavelmente Jesus a gente costuma comemorar a Páscoa na sexta-feira, mas provavelmente Jesus foi crucificado na quinta-feira, porque no dia da comemoração da Páscoa não poderia ter crucificações, não poderia, né, eles não poderiam fazer tudo o que fizeram com Jesus. Então ele provavelmente foi crucificado na quinta-feira, até porque também o horário judaico deles começa, a sexta-feira começa na quinta-feira, acho que a partir das 18 horas que é contado, né? Então Jesus, na verdade, ele foi crucificado na quinta-feira, provavelmente, talvez ele tenha morrido, né, expirado na sexta-feira, e a palavra de Deus diz então que no domingo de manhã ele ressuscitou. Nós sabemos então
que Jesus ficou 3 dias no túmulo e segundo, vencendo dessa maneira então a morte, né? Porque ele ressuscitou e ele quebrou então aquilo que o diabo queria, matar o Filho de Deus, destruir Deus, tirar a vida de Deus e consequentemente impedir as obras de Jesus. Mas Jesus é Deus, ele é invencível, ele não ficou no túmulo, ele rompeu todos os grilhões da morte e ele garantiu então que todo aquele que nele cresce, né, também poderia vencer a morte. A física, pela certeza de que um dia nós também ressuscitaríamos como ele ressuscitou, e a morte, e também vencendo a morte espiritual, né? Porque todo aquele que crê em Jesus, ele então tem a certeza da vida eterna, de morar eternamente com o Senhor, e que um dia nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou e viveremos eternamente com ele. Por isso que no começo eu perguntei para você o que você sabe a respeito da sua vida após a morte, o que você pensa de si mesmo, aquilo que você crê, o que você está fazendo para que você então tenha esta certeza, né, da vida, de que você vai um dia ressuscitar com o Senhor. Isto então é chamado nas Escrituras de a primeira ressurreição, né? E a segunda ressurreição é para aqueles que também vão ressuscitar, porém os incrédulos, aqueles que morreram não crendo em Jesus, e os que ainda hão de morrer não crendo, não querendo Jesus, eles também vão ressuscitar. Porém as Escrituras diz que eles vai ressuscitar para a condenação e para a morte eterna, porque a alma, o espírito deles já vão sofrer condenação. Então esta na Bíblia se refere à segunda morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá em João, no capítulo 11, no versículo 25. Então eu quero, para terminar este vídeo tão pequeno, que esta é a nossa Páscoa, né? Este é o nosso presente, Jesus ressurreto, né? A libertação que Ele nos deu do pecado, da morte, da escravidão, tudo que Ele fez por nós, e a certeza que Ele nos dá da vida eterna, de que um dia, se morrermos, ressuscitaremos para estar com Ele para sempre e vivermos para sempre. Não temos mais condenação. Nós já fomos libertos do pecado, da escravidão da alma, da condenação. Ele já nos deu a vida. Lá em Atos 28, 27 e 28 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Nós somos esses gentios. Nós não somos judeus, nós não saímos da escravidão do Egito, nossos antepassados não saíram da escravidão do Egito, e nós não comemoramos a Páscoa da saída do Egito para o deserto, para Canaã. Nós somos esses gentios que receberam de bom grado a graça salvadora de Cristo, a sua vida, o seu sangue derramado, como aquele cordeiro que foi morto naquela noite antes deles saírem para o deserto, rumo a Canaã. Nosso cordeiro pascal é Jesus Cristo, que foi imolado por nós, e nós, como diz a palavra, nós o recebemos de bom grado, mesmo não sendo da nação israelita, como o próprio Jesus foi, né?
Então nós comemoramos a ressurreição e a vida do Senhor Jesus. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo para quem ainda não recebeu Jesus e a certeza da vida eterna, para que possa vir compreender a Páscoa do Senhor. No próximo vídeo que eu quero fazer, eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito de ressurreição, né? Vamos ver como é a ressurreição, o que é as ressurreições bíblicas, né? E eu espero então por você, né? Eu espero que se você ainda não aceitou, você aceite hoje a salvação em Cristo Jesus. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Ele te ama. Deus te abençoe.